Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, nessa sexta, dia 21 de novembro de 2025, programa Opinião, satisfação imensurável estar de volta com você. Muito bom estar com você mais uma vez, não é? Opinião hoje aqui com Bruno Rios, vereador por Várzea Grande, Partido Liberal. O Bruno está na condição de líder lá ainda, né, Bruno? Sim. Líder da prefeita, gloriosa prefeita. Vice-presidente da Câmara. E também vice-presidente da Câmara Municipal de... Tem um negócio me pinicando aqui, acho que é esse fio aqui, Gersinho. Ou está pinicando ou está dando choque aqui, não sei o que está acontecendo. Ao vivo, né? Aí eu não falo nada, aí eu fico sofrendo tortura aqui ao vivo. O Opinião hoje vai conversar sobre as coisas de Várzea Grande. Você sabe que a gente, ao longo dos últimos dias, tem falado muito sobre a situação de Várzea Grande, tanto, evidentemente, aquilo que diz respeito ao cotidiano das pelejas, não é, do Várzea Grandense, como também da questão política, que, pelo que nós levantamos, as coisas não estão muito bem assim, não. E o líder da prefeita e também vice-presidente da Câmara está aqui para a gente tentar dirimir algumas dúvidas. Prefeita Flávia Moretti, eu tenho convidado a senhora faz hora para vir aqui, não é? E aí tem sempre um argumento. A Bíblia esteve aqui ontem, foi anteontem, esteve aqui com a gente, conversou. Anteontem, né? Anteontem. Eu falo anteontem, ele fala antes de ontem. O Opinião trouxe, a gente conversou, então a gente faz questão de... Porque essa é uma forma de a gente levar ao munícipe, e a gente tem, graças a Deus, uma ótima audiência em Várzea Grande, fazer esse elo, essa ponte, não é? Até o munícipe, para que ele possa ouvir diretamente da fonte o que pensa o gestor, os gestores, né? Porque às vezes vem também aqui os secretários e tudo, como andam as coisas, né? Então, uma forma de prestação de contas também. Aí não tem dado certo nossas agendas, prefeita, estou viajando, não sei o quê, não sei o quê. Um dia, vamos marcar então, um dia, sei lá, 10 de fevereiro de 2026. Aí já está marcado, vou contar os dias para a senhora vir aqui, mas pelo menos a gente vai conversar com o povo varzegrandense no programa Opinião. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, Lorenberg falou uma grande verdade, que você é a razão maior pela qual estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Vamos mais isso aqui, porque minha orelha é pequena demais, só que não. E aí, a gente vai conversar com você, que é a razão maior do nosso programa. Bruno Rios está aqui, muito bom tê-lo aqui, obrigado mais uma vez. O Bruno é batata assim, aroeira. A gente conversa com ele, não, vou sim e tal, e está aqui. Porque ele entende a importância da ferramenta da comunicação. Conversar com o telespectador, que na ponta também é o eleitor, não é? Mas Bruno explica para a gente, minha primeira pergunta ao lhe cumprimentar, que procó que é esse lá em Várzea Grande? É vereador correligionário indo pedir a cabeça, não, é a prefeita pedindo a cabeça de vereador correligionário lá no diretório, estou sabendo disso, não se fala a mesma língua, vocês não têm liderança lá não para chegar, colocar todo mundo num final de semana na mesma sala e lavar a roupa suja? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para mim é uma grata satisfação estar aqui novamente aqui no programa Opinião, programa no qual eu sou um frequentador assíduo, e também aproveitar e já mandar um abraço para meu pai e minha mãe, que assistem cotidianamente, e foi uma vez que eu fui inicialmente entrevistado aqui, gostaram do programa e continuaram assistindo seu Mário, Dona Delva, que está aí em frente da televisão agora nesse exato momento. Dona Delva, um abraço para a senhora. Qualquer hora dessa aí, se a senhora fizer aquele arroz com galinha aí, também conhecido como galinhada, ou também Maria Isabel, qualquer coisa assim, a gente não vai recusar não. Lorenberg e eu, a gente adora, não é, Lorenberg? E a gente vai.
E é o seu Mário também, né? Esse flamenguista maravilhoso. Torcedor do Fluminense, novamente esse assunto, né? Não é? Não, ele é do Fluminense. E ele, inclusive, me desculpe, tá? Desculpa aí, tá? Pela quarta-feira. Ganhou tá? na quarta-feira do Flamengo 2-1. Mas, pois não. Seu Mário e Dona Delma, obrigado, viu? Carinho, um beijo no coração de vocês. Sim, e cumprimentar a todos que nos assistem. Quero aproveitar o ensejo, cumprimentar ao meu amigo Edil Moreira, que se faz presente aqui comigo, baluarte aí da política varzagrandense. Tendo na oportunidade, já foi 4 vezes vereadores, presidente da Câmara, e hoje está nos auxiliando, está nos ajudando muito a ter uma compreensão maior. Eu lembro do Edil lá. Sim. Edil, você saiu da política, bicho, tem que voltar lá, ué. Eu sei que você está auxiliando lá o glorioso Bruno Rios, É né? o velho diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? E aí o currículo aí Ali do você tá bem, nobre aí ali dispensa você comentários, tá bem ali, né? Ele tem bagagem, tem experiência. Tem. Então, Paulo, o que a gente observa realmente é uma falta de diálogo, né? Mas a primazia do diálogo é o respeito. Quando se acaba o respeito, eu acredito que não há diálogo. No momento que se inicia as ofensas, eu acho que parte para um outro lado. Ninguém vai ter diálogo de uma maneira que é ofendida, né? E a prefeita tem aberto diálogo em relação a todos os vereadores de maneira indiscriminada, sendo base ou oposição, a todos, né? Infelizmente houve sim alguns excessos, que ao meu ponto eu vejo como excesso, né? Uma falta de trato. No momento que você ofende uma pessoa, a honra de uma pessoa, até porque eu falo como ofensa, até porque não há que se ainda colocar valor ou julgar ainda uma gestão que não tem 25% ainda. Ou seja, tem como se fazer uma análise de uma obra sendo apenas 25% ou 20%? Acredito que não. Eu acho que você dá um título, imputar uma pessoa, um fato dela ser ou não, verdadeira ou não, eu acho que a gente tem que observar ainda um contexto todo, né? Porque se falar que a Flávia não entregou a água, no presente momento não. Mas que ela fez uma campanha se propondo a entregar e tem se posicionado a todo momento a entregar, isso a gente tem que dar o braço a torcer que realmente está fazendo. Primeiro já houve uma transformação do caminho. Opa, peraí, essa rota do DAI público, do DAI cá entre nós, cabide de emprego, não serve. O que nós precisamos? De uma concessão privada. Concessão privada vem através do quê? De um chamamento, de todo um processo, como tá. E ela já iniciou isso. Inclusive a FIP hoje faz a avaliação do DAI, do Departamento de Água e Esgoto, no qual é um processo um pouco moroso, né, trabalhoso, que leva ali um ano, mas eu acredito que aí em 2026 a gente já vai estar com esse DAI ali transferido a sua autonomia, a sua gestão num todo. Bom, o DAI tudo bem, e avaliar os nem 25% também talvez seja precoce realmente. Mas você e os seus colegas lá, vocês aprovaram uma CPI por conta de uso de uma, hipotético, né? Eu vou dizer porque vai ser apurado ainda na CPI tudo, de uma logo nas crianças, no uniforme das crianças alunos, os alunos, né, do ensino fundamental. É uma derrota na Câmara. Quer dizer, quando se há esse jogo esse cavalo de batalha logo no começo assim, é um mau sinal, viu, Bruno? Assim, o Lorenberg estava me contando, o professor Lorenberg me falou outro dia, eu falei, é bem verdade, ele falou, eu não me lembro de CPI na Várzea Grande, né? Eu não lembro disso. Agora na Flávia Moretti tem. Assim, só uma correção. Vocês é um termo um pouco mais estendido. Não me cabe, até pelo fato que eu estou como líder da prefeita, não compreendo a iniciativa de uma comissão processante, que no termo não é CPI, é uma comissão de inquérito, é uma comissão processante. É uma comissão processante. É uma comissão processante, ela não cabe o inquérito. Então, mas assim, como você mesmo ponderou, há quanto tempo a gente não vê uma comissão processante na Câmara? E será que isso são elementos suficientes para uma comissão processante? Foi perguntas que eu fiz num presente momento ali, preliminarmente, fazendo uma defesa da então gestão, quando
foi colocado a leitura, o presidente falou que ia colocar sobre votação, eu, no momento oportuno, solicito vista para me ter conhecimento ali da hora da denúncia, para que a gente possa ali, de maneira preliminar, ali, verificar se tem realmente os indícios de autoria, materialidade, elementos que consubstanciasse ali um tamanho desprendimento da Câmara. Mas, infelizmente, alguns outros colegas entenderam, né, daquela forma, e a gente respeita a opinião dos colegas, que inclusive é diverso, é isso, é a democracia, né? Mas eu sempre pontuo que temos problemas muito maiores ali a enfrentar e dar uma resposta à sociedade varzagrandense. Ok, então assim, só para fazer correção, eu não sei se... Eu sei que essa semana a gente leu aqui uma notícia que dava como CPI, não é? CPI, então, não a sendo, notícia. Então, aqui no GD, não é? Então, não sendo CPI e sendo comissão processante, está feita a correção. Então, nós só lemos aqui e partimos, nossos comentários foi em cima disso, né? Então, se foi comissão processante, é comissão processante, diferente da CPI. Professor. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito. Aliás, quando o senhor está aqui, o bate-papo nosso fica sempre muito rico. Vereador, eu vou pegar carona nessa conversa, porque ela é muito boa. Até para ajudar o amigo telespectador de Várzea Grande a entender um pouco o que se passa de fato e o que é de fato, ou o que é verdadeiro, entre a chamada crise entre o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal. Se nós observarmos, e aí eu vou acompanhar, vereador, os sites, a imprensa de uma maneira geral, desde o primeiro dia da atual legislatura, esse embate entre a Câmara e o Executivo se deu. Lá quando foi a questão da eleição da mesa diretora, começou o primeiro choque entre o Executivo e o Legislativo. Depois houve mais ou menos um amortecedor ali, apaziguou os ânimos com a entrada do vice-prefeito na jogada e houve, de certa forma, amenizou os ânimos ali dentro. Depois voltou tudo de novo, né? E eu tenho aqui anotado, vereador, algumas coisas que eu gostaria muito da reflexão do senhor. E eu vou me basear exatamente no site Olhar Direto, no site VG Notícia e no site Várzea Grande Livre, onde eles colocam de forma diferente, mas colocam alguns pontos. Por exemplo, parlamentares acusaram a prefeita de centralização, uma centralização nas mãos da prefeita ali, a ignorar indicações legislativas e atuar, ter uma postura um pouco autoritária. Estou repetindo aqui as palavras do site, não são minhas as palavras. E aí, um outro momento, o veto da prefeita contra um projeto do senhor. Sim. Esse veto da prefeita contra um projeto do senhor, que o senhor defende e o projeto coloca... O projeto não, agora é lei. Sim. A lei coloca com muita clareza que a exigência da formação superior para ter um cargo comissionado e ser secretário municipal. Currículo. A prefeita vetou e a Câmara derrubou o veto da prefeita. Quer dizer, isso vem prorrogando mais a queda de braço. E um outro ponto, a troca constante de secretários e comissionados. Alguns parlamentares têm isso como uso político do cargo. Volto aqui a insistir, não são palavras minhas, não. Sim. E vereadores, aqui, uma parte dos vereadores dizem que há indícios de uso indevido da estrutura política para fins particulares. Uso, inclusive, do veículo oficial para fins particulares do Executivo. Contratos sem licitação e a propaganda institucional excessiva que o Paulo mencionou agora há pouco. Mas tem um outro ponto, vereador, me permita lembrar aqui, que foi na sessão do dia 11 de novembro, numa terça-feira. Nessa sessão, 11 de novembro, o presidente da Câmara, Vanderlei Cirqueira,
e o presidente da CCJ da Câmara, o vereador Raul Curvo, os dois fizeram duras críticas ao Executivo. O presidente da Câmara chegou a dizer que de 13 projetos de lei encaminhados pelo Executivo, 11 têm erros gritantes, são palavras do presidente da Câmara, e que associa-se aí o presidente da CCJ, o Raul Curvo. Aliás, o vereador Raul Curvo, deu até um exemplo. O projeto de lei 211 deste ano, o vereador Raul, diz o seguinte: esse texto contém erros formais, erros materiais, que, uma vez aprovados, poderiam trazer uma insegurança jurídica. São palavras dos vereadores. E aí, como fica, vereador, a sua condição, sobretudo, de líder do Executivo, diante de todo esse cenário? O Bruno Rios vai dizer como fica após o intervalo comercial. O Lorenberg fez uma pergunta, ele enquadrou o rapaz aqui, o rapaz ficou até para ele tomar uma água. Eu estou tentando. Ele foi na jugular, assim. Sim. Mas enquanto o Bruno Rios consulta os universitários, a gente vai para o intervalo. Olha, rapaz, antes de ir para o intervalo comercial, é bom que você saiba que nós estamos aqui para... Olha, preste bem atenção, estamos aqui para convidar você a participar do Pedágio da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, que começa nesta segunda-feira, dia 24, e termina na sexta-feira, dia 28. Junto podemos levar um pouco de alegria e bem-estar para as famílias que mais precisam. Façam sua parte, faça também parte dessa corrente do bem, doando principalmente alimentos não perecíveis, brinquedos, calçados e roupas. Fique ligado nos bairros parceiros do pedágio e leve a sua doação. Será das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Olha, dia 24, segunda-feira, lá no Tijucal, na Praça do Popeye. Dia 25, na terça, no Cristo Rei, na Praça Áurea Braz. No dia 26, na quarta, lá no Parque Cuiabá, na Praça Nossa Senhora Aparecida. E dia 27, quinta-feira, no CPA 2, na Praça Cultural. Também dia 28, sexta-feira, no estacionamento do Shopping Popular. Pedágio da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Participe desta campanha em prol das famílias que mais precisam. Lembrando que você pode levar a sua doação na sede do Grupo Gazeta até o dia 12 de dezembro, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações 3612-6190, 3612-6507. Então, você quer saber informações de como doar, essas coisas todas, ligue nesses telefones aí, que você terá tudo sobre mais essa edição da Solidariedade, Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, integre você também essa rede mato-grossense de solidariedade. A gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Bem, correndo aqui com o Opinião nessa sexta-feira. Olha só, vamos correndo para o GD, que é o Gazeta Digital, e aí o glorioso Bruno Rios já responde aquela pergunta de 5 horas do Lorenberg aqui, não, a gente não consegue. Olha só, no GD, olha só, rapaz, um dia após divulgação em veículo de imprensa nacional diz que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro teriam avalizado a candidatura de Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, ao governo de Mato Grosso, ignorando
as pretensões aí do senador Wellington Fagundes, também do PL, ao mesmo posto, o presidente do diretório estadual aqui de Mato Grosso, o Ananias Filho, tenta contornar a crise. Ele minimizou os impactos desta repercussão e nega que Fagundes tenha saído da disputa. Aspas para ele. Eu conversei muito com o Valdemar ontem. Ele externou que houve reunião entre ele e Bolsonaro e que Bolsonaro externou que teria vontade de colocar o PL para se unir com a força de 2022. Ele não falou nem que sim, nem que não, e deve ouvir o senador Wellington. A definição é do presidente Valdemar. Bolsonaro escolhe senador, Valdemar escolhe candidato a governador. O Wellington nunca saiu da disputa, ele é histórico no partido, está fazendo pré-candidatura, sinalizou. Ananias ainda declarou que a disputa majoritária nunca é feita sozinha e necessita de apoio de outros partidos, assim tem buscado unir siglas para criar mais musculatura para 2026. No entanto, citou que, diante do desempenho apresentado por Wellington nos últimos dias, Valdemar avalia se reunir com Wellington Fagundes. Ó, tem mais detalhes sobre essa notícia aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Está uma indefinição que precoce nesse PL, rapaz. Não é só aqui não, em Santa Catarina está um negócio também, está todo mundo brigando lá. Se não colocarem uma ordem nessa casa aí, vai rachar tudo. Lá em Santa Catarina está havendo Júlia Zanata com Carol Detone, com o Jorge Seife, e agora com não bastasse isso, o Carlinhos Bolsonaro está indo para lá. Isso pôs fogo no circo lá, né? Então, e aí tem outros estados também que está tendo, então vamos ter que reunir isso aí, se vocês quiserem lograr êxito aí, porque senão quem está rindo à toa nisso tudo aí é o glorioso Luiz Inácio, porque o maior adversário dele, em tese, seria o PL, seria o Bolsonaro propriamente, não, o maior adversário é o Bolsonaro. O resto para o Lula são dois palitos. Eu não vou nem pedir para o Lorenberg comentar, porque ele deixou uma pergunta para o glorioso Bruno. Também, Bruno, Lorenberg eu não vou repetir, porque senão... Mas você lembra que ele falou, né? Ele fez uma narrativa, ele costurou, trouxe ali as falas, tudo. Sim. Por favor. Bom, professor Lorenberg, a gente observa realmente que há um momento de tensão entre a Câmara e ali o Executivo. Você bem mesmo narrou ali que se inicia numa formação da mesa diretora, que ali ficou bem exposto, né? Mas acredito que a Câmara já houve alguns avanços entre o Executivo, já houve um diálogo entre os colegas vereadores, entre o prefeito Vanderlei, e às vezes a gente entra assim nos embates em relação a alguns interesses. A prefeita Flávia, num certo momento, num papel de conhecimento da gestão, centraliza sim ali a gestão, buscando saber tudo minuciosamente, de uma maneira de ter conhecimento do que ela vai discutir com o secretariado. Particularmente, ela mesma ali vai fazendo algumas mudanças de secretariado, algumas situações pontuais, para que a gente chegue ali num resultado. Porque um dos princípios principais da administração pública, de uma gestão pública, chama-se eficiência. Ou seja, ela precisa de resultados. E são os resultados que, querendo ou não, levam a gestão a uma transformação de uma realidade social. E a gente observa diversas críticas, assim como o senhor mesmo pontuou ali, pelo que foi colocado na sessão do dia 11 de novembro, pelo presidente, né? O presidente, juntamente com o colega vereador Raul Curvo, faz
sérias críticas à parte do Executivo, principalmente ali na pessoa que fica à frente da Procuradoria Legislativa. São situações que estão sendo pontuadas, mas a gente observa, sim, alguns pontos como uma justificativa de tensão, sabe? Eu preciso tensionar, porque eu preciso ir lá pontuar algumas situações e quero demonstrar que eu não estou para conversa. Então, às vezes, eu vejo algumas coisas assim, puramente insignificantes, entre aspas. Por que insignificante, entre aspas? Porque eu acho que são coisas que poderiam ser resolvidas com reunião, com intenção de resolver. Ou seja, eu não preciso expor para a sociedade que o tal procurador está com certa dificuldade. Não, eu posso ir ao Executivo, por exemplo, a prefeita está de porta aberta. Ela atende o telefone. Eu até faço um desafio aos colegas vereadores. Qual foi o gestor que mais atendeu o telefone e mais teve acessibilidade igual a prefeita Flávia? Eu, por exemplo, presenciei a gestão do Calil, no qual eu fiquei ali por 2 anos e meio na sua base. Não atendia telefone. Não atendia vereador com facilidade, não. Ele realmente escondia. Então, que o resultado da eleição que se veio ali foi aquele que ele costurou, que ele presenciou, que ele construiu para ele. Foi tentar correr nos 45 do segundo tempo e a população demonstrou a insatisfação com ele. Então, assim, eu acredito, sim, numa melhora, num avanço, até porque os pontos da Câmara são congruentes com o ponto do Executivo. O que queremos? Uma educação melhor, uma infraestrutura melhor, uma saúde com qualidade e água na torneira. Só que os vereadores e a prefeita precisam começar a falar, ei, vamos estender as mãos aqui, vamos dar as mãos para a gente chegar no objetivo em comum. Porque se a gente ficar se matando aqui, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a sociedade repugna esse tipo de atitude que está acontecendo nessa guerra. Então está na hora de colocarmos a mão na consciência e falar, ei, qual que é o nosso objetivo? É esse? Então vamos trabalhar isso. Quando eu fui eleito pelo então candidato ali, Flávio Vargas, primeira vez que eu vou à votação é para votar um empréstimo para o Calil Baracate, porque tinha que fazer investimento. Mas quem eu era naquele momento? Eu era um cara para ser oposição, porque fui eleito pelo Flávio, ou eu deveria dar uma oportunidade ao Calil para que ele mostrasse o seu serviço? Porque como que eu iria avaliar num primeiro ponto, se eu não dei a oportunidade para ele? Então está na hora de nos darmos a oportunidade à prefeita para que ela possa fazer gestão e no momento oportuno começar a fazer o julgamento. Porque como eu vou fazer julgamento se eu não oportunizei a ela condições de governar? Então é essa a reflexão que eu faço aos meus colegas. Eu acredito que uma comissão processante, agora, nesse exato momento, para que a gente discuta logomarca, negócio, falar de princípio da impessoalidade, sendo que não estou falando de corrupção. A comissão processante, o que me traz tranquilidade a falar sobre a comissão processante, porque, professor Ehrenberg, nós não estamos falando de desvio de recurso público, não. Mas é abuso, né? Nós não estamos falando de desvio de recurso, de erário, de dano ao erário. Posso te falar de um princípio de impessoalidade? Não abuso nisso. Mas o principal é que não houve nada de dano ao erário, corrupção ou algo nesse sentido. Então isso me causa tranquilidade a discutir uma comissão processante. Agora, cabe ao Ministério Público, faça uma queixa ao Ministério Público, ele vai fazer as devidas investigações e vai levantar e vai processar. Porque ele não pode afastar pelo princípio da inafastabilidade. Ele, se for provocado o Ministério, ele vai correr atrás, que tem muito maior eficiência do que a Câmara para fazer o processo de investigação. Agora, se a Câmara quer se preocupar com isso nesse exato momento, eu, até de certa forma, me causa certa estranheza com os colegas. Bruno, porque olha por que só. a gente não faz diferente? Corrupção ou não, abuso ou não, o fato é que, é lógico, tem toda uma denúncia e tem todo um trabalho que deve ser desenvolvido pela Câmara, na comissão processante. O fato é que vocês não são ingênuos, muito menos a Flávia, é uma advogada, você, líder, é um advogado, quer dizer... Se houve esse erro, dê o nome que você quiser aí, Sim. Não é? Essa ilegalidade aí, Sim. Por que passou aos olhos de quem realmente conhece das leis? A Flávia conhece das leis, não é? Conhece das leis e tem toda uma assessoria que conhece das leis, que pelo menos é para isso que serve. Antes de fazê-lo, tomar esses cuidados aí, não tomou cuidado por quê? Vamos lá, Paulo. No Tribunal de Contas, a gente observa vários julgados em relação a questões de obras, certas questões que foram erradas.
E a gente pode analisar que a aquisição do material ela vem em relação a um contrato. Agora eu faço algumas perguntas. Secretário e fiscal de contrato. Agora, vamos dar a culpa à Flávia ou vamos dar a culpa de quem realmente é a culpa? Vamos falar de um erro. Beleza, um erro. Mas vem aí, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade da Flávia poderia se colocar numa responsabilidade subsidiária? Aí a gente lá. Agora, secundária. julgar, secundária, agora julgar a Flávia. Porque se ela for escolher o tamanho do cardápio, a gola do negócio, tudo do negócio, como que ela vai governar por realmente das coisas que importam? Pode escolher com critério Isso. quem é aquela. Ele pode aprimorar os critérios para escolher aquele que vai medir o tamanho do cadastro, a conformidade daquilo que exige a lei. Eu acredito que se houve uma parte do erro da Flávia foi na escolha do secretário. Opa, correção, acho que não cabe a ela a escolha do secretário. E sim, eu acredito, acho que é o vice, né? Eu acho que é isso. Olha só, hein? Tchão das... Não entendo isso. Ao vice... Ah, meu Deus do céu, todo mundo tá doido, tá invertido tudo. Eu acho assim, que foram eleitos juntos, trabalhem juntos, façam... Houve uma reunião lá, ó, digamos, hipoteticamente, o Tchão chegou na reunião, ó... Tudo bem, João, você indica tal. Aí, mas foi tudo num consenso, numa conversa lá. Agora parece que ficou consenso, ficou assim batido o martelo que não. Quem indica fulano é você, ou então quem indica sou eu. E quem que tem a caneta, quem é que responde pelo cargo principal é a prefeita, né? Que tem a caneta. Tanto que quando estourar a coisa, estoura em quem? No colo de quem? Dela, como está acontecendo agora. Essa questão aí do hipotético erro ou ilegalidade nos uniformes aí, Lorenberg. Vereador, insistindo nessa mesma tecla, até para que o objetivo do senhor aqui, como líder da prefeita, é esclarecer para o amigo telespectador de Várzea Grande acompanhar e ter a noção, a clareza de tudo. Mas voltando a essa mesma tecla, mas falando de um outro cenário, do cenário econômico, financeiro da Várzea Grande. A prefeita, o executivo de uma forma geral, tem dito que assumiu ou herdou uma prefeitura cheia de dívidas. E essas dívidas ultrapassam a 140 milhões de reais. Mas há quem combate a esse cenário caótico que é traçado. Principalmente vereadores. E os vereadores, de novo, traz a clareza de que a Prefeitura de Várzea Grande foi uma das prefeituras de Mato Grosso que mais recebeu emendas federais e estaduais. Eu tenho aqui os dados, dados que me chamou muito a atenção, vereador, por isso que eu estou provocando o senhor para essa reflexão. De acordo com os vereadores, ou com parte desses vereadores, sobretudo nos bastidores, eles dizem o seguinte, que esse discurso caótico não procede. E mais ainda, eles dizem o seguinte, que esse discurso vem sendo combatido por esses vereadores, dizendo o seguinte, ó, o recorde histórico de emendas e repasses recebidos pelo município. Segundo o dado da própria Câmara, são mais de 120 milhões de reais recebidos pela prefeita. E esses mais de 120 milhões são destinados às obras de infraestrutura, são destinados à pavimentação e o saneamento básico. Essa notícia de mais de 120 milhões são de fato verdadeiras, vereador? Olha só, não vou deixar ele responder agora não, porque senão vou ter que interromper, mas é um minutinho só, eu vou para o intervalo ali, porque eu tenho que, senão eu vou ser degolado aqui, não é? E você não quer isso, quer? Você que está assistindo aí, não quer. Ninguém, Lorenberg também não quer, né? Ninguém quer que eu seja degolado. Gersinho também, acho que também não quer. Não, Gersinho não sei, estou duvidando dele, que ele está meio estranho comigo ultimamente. Mas eu vou para o intervalo comercial, porque o Bruno Rios vai responder a mais essa pergunta provocativa do Lorenberg Alves. Um instante só.
piorou. Cá estamos de volta com o Opinião, o último bloco do programa Opinião agora. O Lorenberg deixou mais uma provocação. O Lorenberg também está insuportável hoje. Está deixando o rapaz aqui cada vez mais apertado. E aí eu estou ficando com dó dele já, Lorenberg, porque... Aliás, esse montante que o Lorenberg citou ali, eu estou assim, arrepiado aqui. Se for verdade, o vereador Bruno Rios. Bom, assim... até fiz uma consulta aqui que eu esqueci o número da lei, porque tem uma lei 4.897 de 2022. Estabelece transparência na execução de emendas parlamentares municipais, estaduais e federais. Bom, o que eu quero dizer com essa lei? Inclusive, essa lei é de minha autoria. Eu quero trazer à população quem realmente está ajudando a Várzea Grande. Esses números não conferem com a real realidade do que a gente vê. Hoje, eu posso falar aí que ali o Dr. João está ajudando com o Hemocentro, que vai ser inaugurado agora. O Fabinho ajudou com umas cirurgias. O deputado Fabinho, de Várzea Grande, recentemente eu estou falando na gestão Flávia, tá? Eu não posso falar pela gestão Calil. Eu estou falando agora. O deputado Wilson Santos está ajudando uma situação de medicamento, inclusive o vereador Charles, que está acompanhando. O deputado Júlio Campos ajudou alguma coisa, mas nesse montante de 120, infelizmente, não procede. Eu queria que procedesse. E da federal? E da federal, infelizmente, piorou, porque o senador, quem mais ajudou foi o senador Jaime Campos, né? Mas ainda, em comparação à gestão do Calil, está muito aquém, né? O senador ajudava muito mais, uma discrepância enorme ali, a parte da gestão Calil, inclusive. Faço um apelo ao senador, que sempre recebe muito bem, nos dê uma mão maior aí, senador. Eu sei que o senhor está atendendo todo o estado aí, eu sei que o senhor pode olhar um pouco melhor aí para a nossa Várzea Grande, né? Te faço esse apelo. Infelizmente, os outros da bancada, a Coronel Fernanda, que já vinha de um projeto de regularização fundiária, né? O Assis está na promessa, né? A promessa da rodoviária, que não deu. Na promessa, não deu. Infelizmente, o Coronel Assis só está na promessa. Os demais nem se falam. É que tem um ano, né? Tem quase um ano, não tem nem um ano ainda de gestão, né, dela. Mas eu ainda. acredito que daqui 1 ano e 2 meses acaba o mandato do deputado federal, né? E aí eu acho que vai começar as prestações de conta, né? Principalmente os senhores deputados. Eu acho que está na hora. Por exemplo, eu devolvo uma pergunta que é passível a uma consulta. Simples. Consulte você, Várzea Grande. DAI, emenda destinada ao Departamento de Água e Esgoto. Eu faço um apelo a você, cidadão varzeagrandense, que está nos assistindo, faça uma pesquisa no Google. Quem foi o parlamentar que ajudou o Departamento de Água e Esgoto, que hoje é o nosso maior gargalo? Por exemplo, nós estamos precisando de 6 a 9 milhões para resolver umas bombas. Cadê? Nós estamos tendo que apelar ao governo do estado mais uma vez. Quem realmente fez as etas que o Calil entrega, né? Na verdade, deu o terreno. Mas que, na verdade, quem fez foi o Mauro Mendes. Quem chegou com dinheiro, aportou dinheiro, organizou. Tanto que o Calil entrega com uma placa do lado do Estado. Pode observar lá se é a obra do Estado, é a obra da Várzea Grande. Faz a placa do lado da placa do Estado. Então, assim, tem certas coisas que a gente observa que falta a esclarecer melhor a população. Porque a política finalística do que realmente a Várzea Grande necessita está ficando muito aquém. A gente observa, por exemplo, emenda para livros de cultura. Não sou nada contra a emenda de relação para livro, não sou nada contra, não. Mas, infelizmente, a gente tem algumas necessidades que são prioridades. Que eu volto aqui fazer um apelo. Cadê as emendas para o Departamento de Água e Esgoto da Várzea Grande? Então, assim, a Flávia, a prefeita Flávia Moretti, não está tendo a mesma oportunidade que o ex-prefeito, na época, Calil Baracate, conseguiu. Eu volto a repetir, o primeiro voto que eu dei na Câmara foi para aprovar um financiamento para o mesmo. Agora a Flávia está tentando finisa, estão se pedindo vista, porque estão com dificuldade de leitura num projeto com uma folha e meia. Olha só, eu vou então aproveitar que nós estamos conversando aqui. Atenção, senhores parlamentares que beliscaram votos lá em Várzea Grande, sejam vocês aqui do Estado, Assembleia Legislativa ou do Congresso, deputados e senadores
Gente, deixemos aí toda a diversidade, toda a rivalidade, se é que elas existem, de lado, porque tem todo um drama para resolver. A questão da água é uma pouca vergonha nunca se conseguir resolver isso. Isso ó de muitas décadas. O Jaime Campos esteve por lá, a mulher dele esteve por lá, sabe? O apadrinhado dele esteve por lá e nunca resolveram. É verdade que o Jaime, que eu convidei inclusive para vir aqui semana que vem, mas ele tem negado ultimamente. É verdade que ele leva muitas emendas para lá? Pelo que os números dizem, verbalizados por ele e alguns, é verdade. Agora, a água, se resolver, é para resolver por definitivo. E nunca se resolveu, 40 anos se passaram, ou mais, sabe? Não se resolve. Nem o encanamento, que é mais velho que do tempo do seu Fiote ainda, eu acho. Não se resolve. A hidrometração também. O desperdício de água, aquele encanamento velho que está lá. Então, assim, gente, vamos botar a mão na consciência. A questão das emendas, na minha opinião, é paliativo, mas é um dever. Já que existe a ferramenta, vamos lá ajudar a Vaju, porque senão como é que vai fazer? Agora, também acho, já para fechar meu comentário, que vocês, Bruno, da base, precisam se organizar melhor, porque não se fica discutindo, lavando roupa suja em praça pública, não. Cadê a iniciativa da prefeita, do vice-prefeito, de criar uma secretaria de governo ou coisa do tipo que faça esse papel, não é? O Tião da Azaeli, na minha avaliação, poderia fazê-lo. Nem sei se caberia muito a um vice fazer papel de líder, mas assim, poderia ter uma pessoa com a experiência do Tião, por exemplo, ir lá. Gente, vamos apaziguar aqui o negócio, o que está pegando aí, não é? Ao invés de querer o quanto pior, melhor, que a gente observa que na Câmara tem isso, está acontecendo isso, quanto pior, melhor. A prova disso é essa, não estou dizendo que a comissão processante está errada, não. Se achou motivo plausível que sustente a criação da comissão processante, tudo bem, vamos colocar para investigar. Agora, está faltando organização na gestão do ponto de vista da organização política. Está faltando organização política na gestão. E aí, o líder só por si só vai ficar aqui. A gente convida ele aqui, ele vem aqui, dá os argumentos todos aqui, a gente ouve, entende perfeitamente, não é? Muitos deles, se não todos, plausíveis. Agora, e aí, daqui para frente, vai ficar a mesma coisa, vamos secar gelo com toalha quente o tempo todo? Se eles tivessem... mas não adianta também, Bruno, deixar só a porta aberta, atender a todos os vereadores, todo mundo que ligar, atender e tal. Tem que ser efetivo. Por isso que falta, o que está pegando? Qual que é o problema aqui? É dinheiro, é emenda, é isso ou é aquilo? É só dinheiro no sentido republicano, que estou dizendo. As suas demandas, o que é? Tem as indicações também, tem tudo disso. É isso, vamos resolver. Secretaria de Governo, vamos lá e desenrola. Agora fica aí um ano, a prefeita não cede, a prefeita é centralizadora, aí tem tudo isso que já é a fama dela, né? Aí a gente tenta esclarecer a opinião pública, aqui a gente tem um programa que tem uma audiência muito boa lá, é muito difícil de encontrar. O Tião, estou convidando para vir aqui também faz horas, ele está com medo de puxar a língua dele, Lorenberg então, com essas perguntas dele aí, e a Flávia idem, então, mas a gente tem que botar o dedo na ferida, tem que encarar de frente. Ou se não quiser falar com a gente, reúne todo mundo num fim de semana e lava a roupa suja. Porque, tem aqui, por exemplo, Lorenberg, já vou passar, não vou nem perguntar para você, fazer minha pergunta, porque tem a Maria Regina, do Costa Verde, eu votei na Flávia, está aqui no grupo do Zap. E acho que está tendo muita brigaiada, mas ainda tenho esperança de que ela resolva os nossos principais problemas aqui em Várzea Grande. Ela está falando Figueirinha, acho que é Figueirinha. O Luiz Bento, do Parque do Lago, está com a Edneiva assistindo, não está perguntando nada, está gostando do programa, diz que ama Várzea Grande. A Isaura Benites está falando aqui, lá do Nova Várzea Grande, que já teve que comprar bomba para impulsionar a água lá. E a Gisele Pimenta, que não colocou o bairro aqui, a Isabela
está dizendo que tem lá na rua dela só que ela sabe dois canos furados lá com desperdício de água. Então, assim, problemas existem, né? Sim. Tem que resolver isso, gente, dona Flávia Lorenberg. Vereador, saindo um pouquinho fora, mas lá da questão do PL, já foi solucionada aquela primeira crise entre o vereador Samir e a prefeita, ou ainda está em construção essa solução? Bom, professor, esse foi um fato lamentável, né, no qual a gente presenciou ali uma ofensa direta a uma pessoa política, né, uma mulher, né, no qual eu mesmo abomino o fato de você fazer uma referência a uma pessoa de maneira pública, sem as devidas argumentações, sem as devidas justificativas, num calor de emoção. Eu acredito que o mesmo se excedeu, né? Se excedeu. Eu acredito que o PL tem que tomar uma postura a fim de resolver, até pelo fato que a gente observa, como mesmo disse o Paulo, uma forma muito ruim perante a opinião pública, perante a sociedade, até pelo fato que quando pedimos a oportunidade, no momento eleitoral, de estar vereador, de estar prefeito, né, porque até passamos por ali, foi justamente ser transformação e não continuidade ou a mesmo tipo de política que na verdade não agrega nada, não constrói nada, até porque você nominar ou colocar uma pessoa, o que vai agregar aquilo? Simplesmente a intenção é ofendê-la. Simplesmente a intenção não é trazer algo construtivo, até porque quando você desfere uma crítica ou faz uma coisa, você logo em seguida pontua aonde está errando e sugestiona o mínimo que você pode fazer diante uma certa honradez, é sugestionar para uma correção. E a gente observa que a presente denominação, ela tem simplesmente o caráter de ofender, de colocar ali a honra da pessoa em xeque, né? E eu mesmo condeno, e a gente já foi ao PL, juntamente com a ofendida, juntamente com o colega vereador Caio também, juntamente com o então secretário à época, Lucas do Chapéu do Sol, no qual a gente foi questionado acerca dos fatos, né? Pontuamos ali algumas posições, a gente aguarda ali do presidente Ananias, né, que dê uma resposta à altura, pelo fato que, caso não tome, pode abrir um precedente para que mais façam o mesmo, e infelizmente a Várzea Grande seja reconhecida por atos que, na verdade, ao meu ponto de vista, não são nada democrático, que faz o crescimento do bom debate político, né, do bom debate democrático. Então, eu que estou na política há pouco tempo, né, mesmo não aprovo tal tipo de ato, e aguardo ali que dê uma resposta à altura. Ok, vereador, e a Alcemate, não está mais não, Alcemate? Não, entreguei agora em setembro. O nosso amigo Cássio Coelho, vereador de Cuiabá, assumiu. É o presidente lá agora, Isso, né? está lá. Foi um livramento, só tirou um piano das costas, né? Nada, foi um grande desafio, né? Que vem... Agora né? Mas na época andava assim, coitado. Não, mas enfim, eu tenho Faz certeza. parte do crescimento, né? Verdade. Bruno, muito obrigado por ter vindo ao obrigado. programa Opinião. Olha só, esse espaço aqui, você sabe, já tem até a carteirinha lá. Tem. Dorileu assinou essa carteirinha já de sócio aqui do programa, da bancada. Esse espaço segue a postos para bem informar. Tendo novidade lá, pode vir que a gente tem o maior prazer de bem informar o nosso telespectador de Várzea Grande, principalmente. Sim. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço para aquele torcedor do Fluminense lá, seu Mário, e para a dona Delvani. Delvani. E minha esposa Bianca, que deve estar assistindo também. A Bianca, você não fala da Bianca, você ia dormir, doido. sabe aonde hoje, né? Eu quero chegar. Aí, casa, Bianca, que né? também essa é flamenguista, não pode? Não tá doido. Fluminense. Fluminense também? Você também é? Sou, graças a Deus. Ei, seu Márcio, você criou aí, viu que o senhor criou aí? Então, Bianca, Delvani e o seu Mário, a família inteira, Delvani. Não, e o nosso vereador, ex-vereador, Edil. o Dil, eu ia falar Edi.
Edil, obrigado também pela força aí que está dando aí É o tão glorioso. vereador que leva o nome de Edil. Edil, né? Os jovens, os nobres edis. Eu convidei o doutor Perry, Orlando Perry, para vir segunda-feira. Ele ficou me dar resposta. Conversando com ele aqui no Zap, mas não respondeu ainda. Eu quero abordar essa questão Aumentou das... o salário, está feliz. essa questão das facções aí, do projeto da antifacção e outros assuntos mais aí. Tem um tal de Jumo, que é o eletrônico, lá o mercado eletrônico, para acabar com os mercadinhos dentro das penitenciárias. Tem muita coisa para falar com o senhor. Será um prazer recebê-lo aqui. Lorenberg, até segunda. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você, viu? Se cuida, fica bem, fica com Deus também.